Olá pessoal, tudo bem? A paz seja convosco. Aqui quem fala é Josué, do canal Eu, Você e a Bíblia. Hoje estarei encerrando mais uma série aqui do canal, o Sermão Escatológico do Fim dos Tempos. E hoje estarei falando sobre a parábola dos bodes, das ovelhas, o juízo das nações. Eu espero que você já esteja pronto para aprender, esteja com seu caderno e pronto para ser edificado, é claro. Bora pro vídeo? Algo importante eu preciso que vocês notem no texto a qual nós vamos decorrer aqui, é que o texto fala que Jesus virá em glória. E segundo é o juízo das nações. Eu preciso que você entenda que aqui fala de Jesus vindo para estabelecer o milênio e também aqui fala que não é o juízo final. Eu sei que muitas pessoas aí quando lê o texto, é natural isso acontecer. Você vai ler o texto, você vai imaginar que é o juízo final. Porque o texto vai falar que vai separar um para a direita, outro para a esquerda. Só que nós precisamos reparar uma coisa importante aqui, é que o juízo final não é agora nesse texto, pois o primeiro juízo está acontecendo hoje. O juízo em que o Espírito de Deus vem, coloca-nos sob juízo e nos põe sobre arrependimento. O segundo juízo é o das nações. O último juízo é o juízo final. É o juízo da sentença para todos os que não se arrependeram, nem creram em Jesus Cristo e também morreram sem salvação. Esse juízo final será o do juízo do trono branco, lá de Apocalipse capítulo 20. Então nós precisamos prestar bem atenção, porque esse texto não vai de maneira nenhuma falar do juízo final. Quando Jesus vier então na sua glória para estabelecer o seu reino, lá em Apocalipse 19, diz que quando ele vier na sua glória e na sua majestade, os exércitos da terra estarão prontos para fazer batalha contra ele. Mas aí fica a questão, por que então o exército da terra estará em batalha contra Jesus? É porque nesse período Israel estará sendo caçado, Israel estará sendo aniquilado. Eles estarão tentando desfazer toda a semente de Israel. Mas é claro que o texto vai dizer que neste período o povo de Israel reconhecerá que Cristo é o Messias. Então, o texto aqui de Mateus 25, ele vai falar que Cristo vai separar os bodes e as ovelhas. O que são essa interpretação do texto? Quando ele usa esses dois, ele está falando que há realmente uma mistura dos povos ali juntos. O povo israelense e o povo junto de Israel. Então, dentro da interpretação do texto, está falando que Cristo separará o povo de Israel e separará o mundo, as nações. Então você vê lá no versículo 32, ele dizendo, então ele chamará as nações. Quando ele chama as nações, ele separa, ele faz essa separação. Então, quando nós vamos decorrer o texto, vai ver que do versículo 34 até o versículo 40, Jesus ele vai nos ensinar duas coisas. Ele vai nos ensinar a ser hospitaleiros e ele vai nos ensinar a fazer o bem, não importa a quem. Porque ao mesmo tempo ele usa uma alegoria, ele diz assim, olha, eu pedi de comer e não me deste de comer, eu pedi de beber e não me deste de beber. Queria ser hospitalizado e me hospitalizar. Então ele vai dar esses exemplos. Ele vai falar assim, ó, vocês me hospitalizaram, me deram de comer, me deram de beber, etc. Então ali ele vai dizer lá no final assim, ó, o que vocês fizeram a um destes pequeninos, fizestes a mim. O que é isso? Ele está dizendo assim que quando fazemos o bem às pessoas, nós estamos fazendo um bem a Jesus, não estamos fazendo um bem a nós, não estamos praticando obra alguma. Nós devemos sempre pensar assim. E vai ser dessa forma quando Israel estiver passando pela grande tribulação. Aqueles que ajudarem e fizerem um bem para Israel na grande tribulação, farão um bem para Jesus. Então é quando ele vai dizer, então ele vai separar, ó, vocês são benditos, porque vocês fizeram um bem a esses pequeninos, num período de angústia. O texto, ele vai então nos decorrer e nos falar, vinde benditos de meu Pai, possuir uma terra por herança que está preparado desde a fundação do mundo. Então, Israel poderá realmente possuir a terra e reinar com Cristo.
Mas aí o texto ele vai decorrer, ele vai trazer uma parte negativa. Ele vai falar aos outros que estavam à nossa esquerda. Ele vai dizer que ele pediu de comer e não foi dado. Pediu de beber e não foi dado. O que o texto ali está falando? Ele está falando, os bodes ali são pessoas cobertas pela capa religiosa que não praticam realmente a fé verdadeira e genuína que Cristo ensinou e nem as suas ordenanças. Então essas pessoas, elas aparecerão no dia do juízo das nações. Por quê? Porque no juízo das nações, elas não interpretaram muito bem essas coisas. Elas correrão por causa das suas próprias vidas. Então, você vê que o texto ele vai dizer que as pessoas vão perguntar, elas vão realmente falar, mas Senhor, quando que pediu? Quando que fizestes isso? Quando que precisamos dar de comer? Quando que hospitalizamos? Ali será simplesmente uma desculpa das nações para Cristo, mas o texto deixa bem claro que essas pessoas serão todas lançadas no tormento eterno. Então é que Cristo inicia ali o seu reino na terra. Aí é quando nós vamos lá em 1 Coríntios 15, 24, que vai falar assim, que Jesus deve reinar antes que ele entregue esse reino nas mãos de Deus. Então, essa parábola, ela vem aludir o reino de Cristo no milênio e ela vem falar de Israel reconhecendo Cristo como Messias e ao mesmo tempo ele vem nos falar e trazer deveres como cristãos e advertências sobre nossas práticas. Então, quando se conclui esta parábola, nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que aqueles que morreram por testemunho de Cristo foram degolados. Eles serão ressuscitados para viver o milênio com Cristo. Então essas pessoas, elas que morreram, segundo Apocalipse 19, as almas delas estavam debaixo do altar. Elas estavam lá pedindo justiça por terem morrido pelo testemunho de Cristo. Isso também é mencionado lá em Apocalipse capítulo 6. Então, vocês notam que elas vão ser ressuscitadas. Aí o texto vai dizer assim, e esta é a primeira ressurreição. Então no versículo 5 vai dizer que aqueles que não ressuscitaram terão parte na segunda morte. E se vocês quiserem que eu fale sobre esses assuntos aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer uma explicação para vocês sobre isso. Amados, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham sido edificados e tenham, claro, aprendido muito. Se você gostou, deixa aquele like. Vem fazer parte dessa família, se inscreva aqui no canal. Além disto, semana que vem haverá uma nova série que eu estarei lançando, que é o Sermão da Montanha. Eu vou ensinar para vocês o caráter de um cristão segundo o que Jesus ensinou ali. Além de vocês aprenderem sobre o caráter, vocês poderão ter uma forma mais direta da sua prática e do caráter de Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica na paz. Até a próxima.